Avante Palestrinas, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você palmeirense que está nos acompanhando e que está chegando aí. Vou pedir para, por favor, se inscrever no canal do Pode Porco, ativar o sininho, curtir e compartilhar o nosso canal. E como eu sempre falo aqui, o Pode Porco está em todas as redes sociais, não só no YouTube, sempre produzindo muito conteúdo para vocês, então o engajamento de vocês ajuda muito. E no Avante Palestrinas de hoje a gente vai falar muito sobre esse choque rei, sobre esse Palmeiras e São Paulo. E a minha convidada de hoje é a Isa, que é uma colega de trabalho e uma amiga que eu fiz aí nas loucuras do Troféu Mesa Redonda, ali naquela cobertura louca que a gente teve. Ela é setorista do São Paulo no Lance, mas também vai falar sobre Palmeiras, vai falar sobre São Paulo. E Isa, sinta-se bem-vinda para se apresentar. É isso, primeiro agradecer a oportunidade da Gabi, do Pode Porco, eu conheço os meninos, já trabalhei inclusive com a Amorim, então é uma honra estar aqui, e é um clássico que a gente sabe, eu sempre falo para todo mundo que dá mais dor de cabeça, sempre tem assunto para tratar, então eu sei que o assunto vai render hoje. É isso aí. Não tem, eu acho que é impossível fazer esse pré-jogo aqui do Choque Rei sem tratar isso como um pós dos dois resultados horrorosos de ambos os times. O Palmeiras aí com uma goleada inaceitável e o São Paulo aí que, né, foi um jogo louco com muitos gols aí, vendo os conteúdos que meus amigos e amigas fizeram aí de São Paulo, falaram que foi inacreditável, então acho que é impossível também não tratar esse pré-jogo aqui do Choque Rei como um pós desses jogos horrorosos. E eu queria te perguntar, Isa, porque apesar, né, eu sempre falo isso para as minhas convidadas, a gente acaba sempre estudando um pouco do outro clube que o nosso time, que a gente setoriza ou que a gente torce, vai enfrentar. E é óbvio, eu sei de tudo que está acontecendo aí no São Paulo, não só dentro do campo, mas fora de campo também. E eu acho que apesar de nem tudo que acontece fora do campo ali nos clubes afeta, mas no caso do São Paulo, acho que está afetando e muito, porque tem até jogadores que se pronunciaram, estão se pronunciando sobre esses acontecimentos, gente importante aí, né? Então, enquanto se for comparar aí, né? Porque eu acho até injusto falar que o Palmeiras está numa. Se for comparar o Palmeiras com o São Paulo, falar que o Palmeiras está numa crise, o São Paulo também, eu acho até injusto falando de não só do momento atual, né? Mas de algo que vem aí há anos. Eu acho que se o Palmeiras é uma crise assim, mais de uma divisão da torcida, de um fica-bel e um fora-bel, talvez, e de algumas coisas que estão acontecendo dentro de campo, é óbvio que tem as suas polêmicas fora de campo de presidente também, como essa questão aí do possível terceiro mandato da Leila, que ela quer e tal, tem essa coisa, mas não é algo concreto ainda, acho que não tem algo muito extra-campo aí no Palmeiras que está causando tanta polêmica e tanto debate como está causando no São Paulo. Então, eu queria que você começasse essa live com você falando um pouquinho, resumindo aí, falando os pontos mais importantes aí de como está o atual momento do São Paulo, obviamente dentro de campo, mas fora de campo também, que eu acho que vem chamando tanto atenção quanto Pois é. dentro do campo e fora do campo, eles estão chamando a atenção do mesmo jeito, que é estranho, né? Porque deveria ser só o que acontece ali dentro das Só o quatro linhas. futebol, né? E isso é Exatamente. uma coisa que eu até comento com as pessoas, com o torcedor que vem falar de mim, com o pessoal que trabalha junto. A gente tem a impressão que a gente fala muito mais de polícia e de Sim, investigação do que a gente está falando de futebol. É só para contextualizar, né? Essa crise do São Paulo já se arrasta há algum tempo, né? O mandato do Casares foi um mandato, principalmente esse último, né? O segundo, muito polêmico, mas de fato a bomba mesmo explodiu no final do ano passado, né? Aconteceu um vazamento de um áudio de 44 minutos que envolvia dois nomes muito importantes dentro do clube, né? Que era a Mara Casares, ex-esposa do Casares. A gente fala ex, mas eles ainda são casados no papel. E o sim. Douglas Schwartzman, que era diretor adjunto de Cotia, em cima de um escândalo de venda legal de camarotes no show da Shakira que aconteceu lá no Morumbis. Então, isso foi, assim, o estopim para várias outras situações chegarem, né? Então, situação envolvendo desvio de dinheiro, supostos desvios de dinheiro, contratos que não estavam muito legais assim, principalmente nessas negociações dos meninos da base do São Paulo, que também fez bastante barulho, porque muita gente, até mesmo de dentro do clube, da torcida, acredita que eles foram vendidos por valores mais baixos do que normal, a dívida do time que estava batendo quase 1 bilhão. Então, esse conglomerado de situações geraram toda a situação política do tricolor, que foi um grande de um caos, né? A primeira
semanas do ano, já deram muito barulho pra gente que trabalha, então eu falo, gente, eu não folguei o ano inteiro, eu não tive um fim de semana nesse ano até agora. O que aconteceu? Um grupo de conselheiros do São Paulo protocolou um pedido para um processo de possível impeachment do presidente. Então, esse processo passava por algumas votações. A primeira aconteceu na última sexta, pelo Conselho Deliberativo, bateu o quórum que precisava, o Casares foi afastado. E aconteceu ainda uma segunda votação, que aí sim, com sócios, por maioria simples, se fosse a favor da destituição, o Casares ia sofrer impeachment, e aí já era. E quem assumiu nesse meio tempo foi uma figura que não era muito conhecida, nem tanto pelos jogadores, nem tanto assim pelos torcedores, que é o Harry Macis. É uma pessoa que está dentro do clube há muitos anos, mas de fato era muito fechado em cima do Casares. E nessa semana ele entrou com pedido de renúncia horas antes do jogo contra a Portuguesa, né? Então, óbvio que a parte política, mais uma vez, mesmo em cima que você falou, foi uma derrota assim tenebrosa. O próprio Hernan Crespo falou que não dava para ter perdido do jeito que perdeu. A visão também internamente, você conversa com umas fontes dentro do clube, falam isso, não tinha como ter perdido aquele jogo, não era jogo para ter perdido, tanto que ele foi a campo com um time muito alternativo, já querendo preservar para o clássico contra o Palmeiras. Então, mesmo que o São Paulo ele tem uma postura muito de querer separar, né? Tem a Barra Funda, inclusive os CTs são grudados, né? E tem o Morumbi. O famoso pula-muro, eles são grudadinhos, e o Morumbi, que parece mundinhos diferentes. Então, o Crespo, os jogadores, eles têm essa postura de querer blindar do que está acontecendo na parte política, mas a gente sabe que, na teoria, é uma coisa, na prática é outra completamente diferente. Isso afeta, né? O Caleri passou na zona mista depois da Portuguesa, ele conversou com a imprensa e ele falou, cara, não tem como separar, isso afeta. A gente tenta fazer o nosso trabalho dentro de campo, mas querendo ou não, você tá num time que você não sabe o dia de amanhã, né? Você não sabe o que vai acontecer. Eu falo, o dia mais tranquilo do São Paulo, você acorda com horários de busca e apreensão para casa de dirigente. Todo dia é uma loucura diferente, é uma situação diferente que surge. Então, mesmo que você tente blindar, tem várias questões que acabam entrando em cima disso. E agora o São Paulo, eu acredito que vai dar uma aliviada, né? Ainda tem eleições, aí vai começar toda aquela história de lançar chapa, que a oposição tá surgindo um pouquinho mais, mas com a renúncia do Casares já é certo que o Macis vai ficar até o fim do ano, e agora ele tá tendo uma postura de estudar o que está acontecendo, né? O São Paulo tem figuras de liderança como o Caleri, o Rafael, muito importantes, né? Então ele até comentou, a gente teve um encontro lá no Morumbi, que esses jogadores eles estão sendo importantes para você entender as pendências que o clube atravessa, né? E óbvio que isso acaba refletindo dentro de campo também, seja com o mercado da bola, né? O São Paulo, acho que assim como o Palmeiras está enfrentando esse problema relacionado a vai trazer jogador, não vai trazer, quem está indo embora, quem que vai ficar. O Palmeiras eu estava lendo hoje a questão do Veiga, teve uma contratação só no ano, mas o São Paulo já é para agora, né? Então, e o São Paulo já é para uma situação um pouco diferente, porque ele não tem tanta liberdade para contratar, ele tem que trazer quem dá para trazer. Então, os jogadores que chegam por empréstimo sem valor, mas sabendo da situação política, até algumas situações acabam recuando, né? Costuma acontecer com frequência. Então, é um caos muito grande esse começo de ano, né? E o São Paulo numa situação muito complicada, além da derrota, um ponto só da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, então tá chegando para esse clássico querendo equilibrar os pratinhos, assim, com muito sangue no olho, porque eles entendem que não tem outro cenário, tem que começar a ganhar, não tem para onde correr mais, sabe? Eu te perguntei sobre o atual momento do São Paulo no geral e você acabou respondendo aí a segunda pergunta que eu ia fazer, inclusive a última sobre essa questão de política, porque, como eu falei, a gente concordou, né? A gente deveria falar muito mais em questão de qualquer clube, mas falando do São Paulo agora, que é a pauta, Sim. muito mais do que acontece dentro de campo do que acontece fora de campo. Então, eu falei, eu vou deixar esse assunto para a gente começar a live, até para contextualizar aqui os torcedores do Palmeiras que estão nos acompanhando, porque eu tenho certeza que os torcedores do São Paulo já estão aí. Já estão acostumados. Eles falam, gente, a gente não sabe se está abrindo o jornal da polícia ou se está abrindo o jornal de esporte, né? Está abrindo ali o setorismo do São Paulo. Mas aí eu já ia te perguntar e você já acabou respondendo o que eu ia falar, né? Como eu falei no começo da live. Eu, apesar de estudar o São Paulo, por exemplo, o Palmeiras vai jogar agora contra o São Paulo. Eu, como torcedora, mas também como jornalista, estudei o clube e ao longo, né, acompanhando isso tudo que está acontecendo, percebi que isso sim está afetando no campo por conta principalmente de declarações de jogadores, e você acabou aí de citar aí nessa sua explicação sobre o atual momento do São Paulo, sobre declarações, por exemplo, como a do Caleri, e também outros jogadores aí que eu vi que se pronunciaram, não agora depois desse estopim, mas ao longo de todos esses protestos aí da torcida em relação ao presidente e a tudo isso que aconteceu.
Então, você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre essa questão de política ou a gente já pode falar sobre bola? Não, vamos falar sobre bola, mas é basicamente isso, né? Os jogadores, lógico, que eles não vão virar, que nem o Luiz Gustavo fez ano passado, não, porque alguém tem que tomar vergonha na cara, eles têm uma postura, até por uma influência assim do Crespo, mas de se resguardar. Mas é um assunto que eles são questionados, né? Mas agora vamos falar de futebol, entender como de fato, né? A situação tá rolando, né? Você citou nominalmente, até para encerrar esse assunto, citou nominalmente o Rafael e o Caleri, você falou dessa postura mais diferente aí do Luiz, também são jogadores mais experientes e com uma assim, líderes há mais tempo. Eu acho que é uma postura diferente, não só vinda de conselhos do treinador, mas eu acho que das próprias características, assim, pelo que eu conheço aí de Caleri e Rafael. Mas, enfim, como começamos aí falando sobre política, sobre São Paulo, agora já falar um pouquinho sobre Palmeiras, num quadro que eu sempre faço aqui no Avante Palestrinas, que é a provável escalação. Mas eu já gostaria, antes de colocar na tela a minha opinião de provável escalação, da minha opinião, que é assim, não se testa em Choque Rei, não se roda elenco em Choque Rei, não se faz isso em Palmeiras e São Paulo e não se faz isso em nenhum clássico. Principalmente depois de uma goleada aí de 4-0 para o Novo Horizontino. Então, eu defendo o Abel quando eu tenho que defender, eu critico o Abel quando eu tenho que criticar, mas para amanhã não existe outra possibilidade que não seja ele escalar o time ideal para a temporada 2026 que ele vê. Eu já estou protestando aqui, já argumentando da minha provável escalação. É óbvio que se eu for ver os 4 jogos, os 4 jogos não vou falar os 3, porque do último jogo a gente não conseguiu tirar absolutamente nada de bom. Mas se for tirar dos 3 primeiros que o Palmeiras aí conseguiu ganhar, apesar de ter placar mínimo, talvez tenha algumas opiniões aqui que ao longo do ano a gente possa discutir de uma forma mais com mais minutagem de cada jogador. Mas pelo que eu vi dos 3 primeiros jogos, apesar do Abel não ter escalado nenhum desses jogos o time que ele acha ideal para a temporada 2026, né? Mas do que eu vi nesses jogos, nas substituições, em que ele escalou como titular, em alguns testes, lendo algumas notícias, é o que eu acho que vai acontecer no jogo de amanhã. Eu vou colocar aqui na tela. Então, eu acho que, pensando que o Abel vai escalar o time ideal para a temporada 2026 nesse Choque Rei, eu acho que esse daqui deve ser a provável escalação. Isa, você acha também que essa é a provável escalação ou você alteraria alguma coisa aí do que eu escalei? Olha, eu concordo muito com você nisso que você diz, que não, jogos assim não é para testar jogador, né? Pelo amor de Deus, gente. É clássico, acho que os dois times vêm de situações muito complicadas, né? Contra adversários de menor expressão. Acho que se você quer testar, testa contra a Ponte Preta, contra times que você sabe que não vai manchar tanto o seu trabalho, não vai gerar essa revolta toda no torcedor, lógico que sempre gera, mas eu acredito que seja também tem essa questão do retorno do Vitor Roque, Flaco, que foi uma dupla que deu muito certo ano passado. Eu acho que é uma escalação que, assim, o que você tem de melhor você tem que pôr em campo. Então, eu concordo super, acho que eu não mudaria nada da sua. Pensando principalmente no ataque, que eu acho que deva ser a principal novidade para esse confronto, né? O Vitor Roque, que já tinha sido liberado para treinar, então tinha toda essa expectativa. É, aprovado, mas assim, vai jogar, não vai? Se puder, bota para jogar mesmo, nem se for para deixar só o primeiro tempo. Concorde assim embaixo. Ele, na verdade, não teve lesão, né? Ele saiu sentindo o jogo antes aí do Novo Horizontino. No Novo Horizontino, ele até poderia jogar, mas ele foi poupado. Óbvio que o Palmeiras não foi goleado por 4-0 para o Novo Horizontino, porque o Vitor Roque não jogou. Por conta do Vitor Roque, sim. Com todo respeito ao Novo Horizontino, não só pela diferença de tamanho entre o Palmeiras e o Novo Horizontino, mas o Novo Horizontino também, falando sobre temporada atual, eu entrevistei a Tahine, que ela também setoriza aí o Novo Horizontino, e ela contou sobre essa questão dessa grande reformulação que está tendo no Novo Horizontino esse ano. Então, dentre tantos argumentos, como a grandeza dos times, mesmo respeitando o Novo Horizontino e os adversários, essa questão da reformulação do Novo Horizontino, e assim, a escalação do Palmeiras, mesmo com testes, com rodízios, tinha muitos titulares aqui, eu acho que não há um argumento, uma justificativa para tomar 4-0 do Novo Horizontino. Vou até colocar na tela a provável escalação de novo para citar algumas justificativas, dar algumas justificativas nominalmente ali. O Fux, eu acho que para mim a titularidade dele que eu defendo, ela vem desde o ano passado.
Eu acho que o ano do Murilo foi muito abaixo. Falei até isso no episódio que a gente gravou especial de Natal, Ano Novo, que apesar do Murilo ser um bom jogador, ser até uma das lideranças aí do elenco pelo tempo que tá, e pelo protagonismo também, acho até injusto falar que o ano dele passado não foi tão abaixo comparando com outros anos aí que ele já fez no Palmeiras. O Luiz Pacheco, eu acho que apesar dele ter sido. O Abel só está escalando ele esse ano. Apesar de eu não achar o Emiliano um jogador de se jogar fora, assim, eu acho bom ele para compor elenco, mas acho que nas poucas oportunidades que o Luiz teve, ele já, para mim, já se mostrou melhor que o Emiliano. O Marlon, para mim, apesar do Palmeiras ter feito uma contratação só esse ano, que eu também é uma crítica aí à diretoria, da mesma forma como o Abel, elogio como eu tenho que elogiar, critico quando eu tenho que criticar, eu acho que tem posições que tem que vir outros jogadores, como a 5, né, que é uma posição que o Abel já falou na coletiva, que se ele contratar o Luiz Pacheco acaba perdendo posição, mas eu não acho que tem que ser assim, acho que ele tem que ter um 5 ali para ele disputar e poder rodar esse elenco, né? E o Marlon, falando sobre ele, apesar dele ter sido a única contratação esse ano, para mim foi a única e foi uma boa contratação. O Maurício aí, até depois a Isa comentou aí no começo da live sobre essas notícias que saíram do Veiga. Hoje a gente pode até falar um pouquinho de mercado da bola, mas com dor no coração, porque eu amo o Veiga. Para mim, ele é um dos meus maiores ídolos que eu vi jogar no Palmeiras. Ele perdeu posição para o Maurício desde o ano passado. Eu acho que das que eu escalei aqui, os únicos que tem como justificar, eu acho que os outros são meio óbvios, assim, já estão vindo sendo titulares aí desde o ano passado, esse ano também. Acho que está mais tranquilo, Isa. Então, eu vou passar para você falar um pouquinho sobre essa possível saída do Veiga, né? Já que citamos aí sobre Maurício, eu queria saber, óbvio, acho que o que você sabe é o que eu sei, o que muitos sabem, né? Acabou de sair aí que não teve, acho que não teve nenhuma proposta mesmo, né? Mas está tendo essas famosas sondagens aí falando de mercado da bola, como todo começo de ano para todos os clubes é. Mas o que você acha aí sobre essa possível saída do Veiga? Eu acho que tem tempos e tempos, né? Se de um lado, no Palmeiras a gente fala do Veiga, no São Paulo a gente está falando da questão do Alisson, que acabou de fechar com o Corinthians, e são negociações que alguns torcedores falam, pô, eu gosto do cara, jogou bem, teve o seu papel, mas perdeu espaço, né? Eu acho que são situações até meio que parecidas, assim. O Veiga é um jogador que fez história, no Palmeiras, eu acredito que a torcida palmeirense tem essa questão da idolatria, até é um assunto um pouquinho polêmico, mas eu acredito que a maioria concorde com isso. Porém, eu acho que quando o jogador começa a perder espaço, começa a perder posição e começam a surgir peças novas, né? No caso do Palmeiras, você até citou a questão do Maurício, não tem mais como segurar e nem faz tão sentido. Lógico, essas figuras de liderança, quando você fala de vestiário, é muito importante. Mas eu acredito que são ciclos que se encerram e às vezes precisam ser encerrados, até para o jogador não sair mal falado, ou sair com aquela fama de encostado. Eu acho que se você estica muita corda, ela estoura uma hora. Então, eu acredito que tem um certo sentido, agora tem que ver se faz sentido para o time financeiramente falando, se vai ter de fato a peça para repor. No caso, o Maurício está quebrando esse galho, mas se vai trazer alguém para ter uma segunda opção. Então, eu acho que tem que levar todos esses pontos em consideração, mas eu não acho que seja uma decisão assim absurda, nossa, que não sei o quê, que absurdo, que é ingrato. Não, eu acredito que é tudo questão de ciclo mesmo, sabe? Apesar de eu concordar com todos os seus argumentos, na hora de falar se sou a favor ou contra a saída dele, eu sou muito contra, porque eu acho e acredito, né, que da mesma forma que o Abel não desaprendeu a treinar, o Veiga não desaprendeu a jogar. E eu acho ele um bom jogador para compor elenco ali, mesmo que não titular nesse momento, mas para disputar a posição com o Maurício. Isso também porque eu fui contra a saída do Everton no mesmo argumento. Eu acho que ele poderia ter espaço, principalmente porque o Palmeiras está disputando muitas competições, então aí para poder revezar a posição, o Everton, o Lomba e o Carlos Miguel. E pensando na diretoria também, a diretoria do Palmeiras não está trazendo reposição, então do que vai adiantar negociar o Veiga para não trazer uma reposição? E normalmente o Palmeiras está liberando esses ídolos do Palmeiras, como o Everton, Marcos Rocha, Mike, o Zé Rafael, não me lembro certo se ele foi liberado de graça. Mas, assim, se for para liberar o Veiga de graça, eu não concordo, assim como eu não concordei com o Everton, assim como eu não concordei com o Marcos Rocha, assim como eu não concordei com o Mike, apesar de eu ter gratidão por todos e considerar. O Zé Rafael eu acho que é ainda mais discutível, mas minha geração, eu considero ídolo também. Eu considero todos os ídolos, tenho gratidão, mas eu acho que liberar já é gratidão e talvez facilitar ele para o jogador, mas liberar de graça eu já acho demais.
Sim. Então, não estou falando que eu sou só contra a saída do Veiga, porque eu sou o Veiga nos meus ídolos, eu amo o Veiga, não. É por todos esses argumentos aí que eu falei. E para continuar aqui falando um pouquinho de provável escalação do Palmeiras, que a gente puxou desse assunto do Veiga, porque eu comecei a falar sobre o Maurício, mas eu acho que apesar do último jogo o Palmeiras ter tomado aí de 4-0, se eu puder destacar um ponto forte para esse time de 2026 do Palmeiras, e pensando também que o Palmeiras vai ser mandante contra o São Paulo, apesar de ter tomado 4 gols, é que ignora esse jogo, nem que leve como aprendizado, porque eu juro, eu não sei o que levar de aprendizado desse jogo, mas eu acho que é ignorar que ele existiu, pensar nos 3 primeiros, que apesar de ter ganhado de 1-0, inclusive em coletivo o Abel respondeu sobre isso, foi questionado sobre isso, e foi muito elogiado sobre a baliza 0, mesmo ele fazendo todo esse rodízio, todo esse teste no elenco, porque todos os jogadores de defesa acabaram jogando, mesmo com esses rodízios e testes, todos os jogadores de defesa tendo jogado, o Palmeiras, antes dessa goleada aí pro Novo Horizontino, estava com a baliza 0. Então, eu acho que, principalmente se ele escalar o time ideal aí para a temporada de 2026 e tiver, for essa defesa mesmo, né, de zagueiro ali com o Gomes e os laterais, que é o Vinha Piquerez, que tem a baliza 0 e a consistência que o Palmeiras mostrou aí em muitos momentos na era dele, mas também no começo desse ano, mesmo com esse rodízio. Agora, eu queria te perguntar, Isa, você aí do lado que acompanha o São Paulo, setoriza o São Paulo pelo lance, na sua opinião, e que também conhece de Palmeiras, né? Qual que é o jogador do Palmeiras que vocês acham mais forte aí dessa provável escalação? Se São Paulo tem que ter mais atenção ou algum ponto forte do Palmeiras aí também que o São Paulo tem que estar mais atento? Então, esse começo de temporada para o São Paulo tem sido muito complicado, principalmente na defesa, né? Então, eu acredito que o terror do time, acho que a atenção inteira vai ser justamente na duplinha do Vitor Roque, no Flaco também, porque são jogadores muito intensos, são jogadores que dialogam muito bem nesse sistema do Crespo, e a defesa do São Paulo está sendo, assim, de fato, o grande problema da temporada, né? O Crespo chegou até a mudar, ficou o ano inteiro, 2025, indo com 3 zagueiros, mudou para um 4-3-3, pensando em lidar ali com o que ele tem em mãos também. O ponto forte é o meio de campo, então acredito que o meio de campo esteja um pouquinho mais controlado, mas chegar com um ataque tão forte desse, que nem o ataque do Palmeiras, como a gente viu por boa parte da temporada, acho que é uma coisinha que assusta um pouco, né? O Rafael é um goleiro muito consistente, mas o problema mesmo é quando chega na área, então eu acredito que seja esse mesmo o ponto de atenção que o Crespo vai querer ter, porque no último jogo deu muito problema, né? Aquele jogo que aconteceu no Morumbi ano passado, inclusive jogo mega, baita polêmico, a arbitragem é um dos grandes personagens, né? Quando a gente fala de choque rei, para os dois lados sempre tem questões muito fortes. Infelizmente. Mas a gente... Pois é complicado, mas quando a gente fala de escalação, eu acredito que seja isso. A defesa, voltando para esse assunto, do Palmeiras, né, com o Fux, com o Gomes, eu acredito que também seja muito mais consistente, então não vai ser um jogo assim fácil para o São Paulo, né? O São Paulo tem esse problema, tá com o Caleri voltando, ainda tem essa incerteza se ele vai começar ou não como titular por conta da questão do gramado sintético, ele ficou o ano inteiro afastado, marcou os 2 gols contra a Portuguesa, mas o Crespo ainda não chegou num time ideal, né? Tem jogadores que são mais chatos, como o Luciano, por exemplo, que também sempre dá bastante trabalho pro lado do Palmeiras, mas eu vejo que é um time mais sólido, assim, tem as questões, teve toda essa questão do rodízio, tá na busca ainda também do time ideal, acho que as equipes acabam até se balanceando por conta disso, mas acho que são os 2 pontos, assim, que eu vejo que tem uma discrepância maior. O meio de campo, para mim, fica eles por eles, mas olhando para esses 2 lados, eu acredito que seja isso. E você acabou citando aí sobre o Caleri, sobre o gramado sintético, o Lucas não foi relacionado para o jogo, e aí, óbvio, né? Eu não sou. O canal é Pode Porco, o programa é Avante Palestrinas, eu sou palmeirense, mas eu tento ser o menos clubista possível. Eu vou colocar a provável escalação que eu pesquisei aí sobre São Paulo, é óbvio, a Isa vai poder falar muito melhor, porque ela setoriza aí, mas eu vou colocar na tela, mas você acabou citando sobre essa questão do gramado sintético, e eu, inclusive, anotei isso que eu ia te perguntar, porque o Caleri teve essa lesão em gramado sintético. Eu até coloquei ele na minha provável escalação, porque eu acho que na atual, a minha opinião, né? Na atual fase do São Paulo, assim como eu no Avante Palestrinas do ano passado, que a gente falou sobre o Santos, eu falei, na atual situação que o Santos estava no passado brigando contra o rebaixamento, eu acho que o Neymar não está no direito ou não pelo que ele ganha e pelo que ele representa. Escolher, né? Escolher se ele vai jogar no gramado sintético ou não. Você pode ser a favor do gramado sintético, você pode ser contra o gramado sintético, você pode subir campanha, você pode fazer o que você quiser, mas você é jogador, você ganha, você está ali para ajudar o time e você não está na posição de escolher. E eu acho que esse argumento que eu dei aí pro Neymar, eu também daria esse argumento aí pro Caleri.
Mas o Lucas, a gente já mais certeza que ele não foi relacionado, né? E eu queria te perguntar se você acha que o Lucas não foi relacionado especificamente pelo gramado ser sintético, ou porque é um choque rei, um jogo muito pegado por um retorno aí de lesão dele, e se ele ainda não está pronto, ou se foi realmente porque ele foi um dos que encabeçou o movimento contra o gramado sintético, Sim. bem polêmico, e curiosamente, bem na época que eu perguntei para o Abel, na coletiva, se ele achava que o Palmeiras não estava conseguindo ganhar em casa, se tinha alguma relação a ver com o gramado, porque curiosidade aí de quem nunca leu o livro dele, eu já li, e ele fala que quando ele chegou no Palmeiras, ele sentia isso, que o Palmeiras não conseguia ganhar em casa por conta de problemas do gramado, e aí volta para o ano passado e acontece isso. Eu falei, será que tem alguma ligação? E depois veio esse movimento, enfim, eu gostaria que você falasse um pouco do Lucas, mas obviamente, né, você já adiantou um pouquinho do Caleri, se você quiser falar mais sobre isso, sinta-se à vontade. Então, sobre essa questão do gramado sintético, inclusive, isso é uma das grandes rusgas assim, que tinha entre a Leila, entre o Casares, além das questões de arbitragem, que aí botaram fogo em tudo ano passado. Então, o gramado sintético é um assunto muito polêmico para o São Paulo, né? Ele perdeu alguns jogadores, lógico que a gente não tem como culpar, foi culpa do gramado. Tem questões que acontecem, às vezes é um impacto diferente que dá, é do mesmo jeito que o jogador rompe a LCA no Morumbi, ele também vai conseguir romper a LCA no Ares, na Barueri, que seja. Mas o São Paulo tem uma sina de jogadores que se machucaram no sintético, casos cirúrgicos, o próprio Calera é um exemplo. No caso do Lucas, ele não chegou a passar por um procedimento cirúrgico que abriu. Não, ele passou por procedimentos menos invasivos, artroscopia, outras questões assim, mas ele fala que 2025 foi a temporada mais difícil da carreira dele, foi muito acometida por essas questões Ele físicas, não né? é Lá tão no mais lance a jovem gente também, né? ele não é mais tão jovem. Lá no lance a gente falava muito disso ano passado, porque ele tinha uma equipe com ele, um médico que era dele, um fisioterapeuta que era dele, para acompanhar o caso. Mas a informação que a gente tem é que no fim do ano ele não estava com confiança, ele tinha muito medo de jogar, pum, estourar de vez e aí ter que passar por cirurgia. Por conta da idade, ele é o veterano do elenco, a gente sabe que a recuperação é mais demorada, então já era meio esperado que ele não fosse ser relacionado para esse jogo. Inclusive, o Crespo chegou a sinalizar isso na última coletiva de imprensa. Ele disse que ia deixar nas mãos do Dele, né? Lucas. Pois é, ó, tá na responsabilidade dele. Se ele quiser jogar, ele tá arcando com isso, mas provavelmente não. Inclusive, o movimento contra o sintético, quem encabeçou mesmo foi o Lucas Moura. Partiu dele isso. Ele sempre se posicionou contra, falou que na Europa era diferente, que não sei o que, não sei o que lá. Enfim, tem toda essa questão. Quanto ao Calera, a informação que a gente tem é que ele quer jogar, ele pediu para jogar. É um jogador também que ficou muito afetado psicologicamente depois do LCA, porque ele estava no auge, rompeu o ligamento, ficou o ano inteiro fora. No fim do ano passado, ele já estava recuperado, tanto que ele brincava que se o São Paulo tivesse passado para a final da Libertadores, ele ia pedir para jogar. O São Paulo tinha uma postura de não, a gente só vai colocar ele para jogar de fato se for muito necessário. Tá brigando contra o rebaixamento, vai jogar uma final de Libertadores, aí a gente vem para jogar. Não foi o caso, então ficou resguardado, inclusive nem chegou a ser relacionado na primeira partida desse ano, mas ele já demonstrou que ele quer jogar. Ele é um nome muito importante para o São Paulo, né? Como eu falei, ele tem esse posto de capitão, então eu acredito sim que no sacrifício não, porque ele não está lesionado, não tem nenhuma questão assim, mas eu acredito que ele vai arcar com essa exposição, se a gente pode assim dizer, sabe? Sim, já que agora você falou especificamente sobre os dois, vou colocar como prometido aí, não clubista, a provável escalação do São Paulo na tela para a Isa comentar, muito mais lugar de fala do que eu. Então, é aquilo que eu falei, né? O Crespo ele abriu mão do sistema com três zagueiros, que era um assunto muito criticado com a torcida, falava que não tinha tanta variação tática. São Paulo atravessou ano passado também aquela questão do departamento médico muito cheio, mas aí, Rafael no gol, garantido, né? Ele além de ser capitão do time, ele é uma figura muito importante. O Arboleda e o Ferrarese como dupla, eu acho que talvez fique na dúvida se vai ser um Arboleda e Sabino. Ele tem variado bastante esse esquema, mas falando de experiência e de qualidade, eu acredito que o mais consolidado mesmo seja o Arboleda Ferrarese. O Arboleda que é muito bom nas bolas aéreas também, então ele pega muito bem pelo alto, também tem as cabeçadas, inclusive ele já marcou gol contra o Palmeiras assim. A lateral com o Wendel e o Mike pelo lado direito. O Mike, que é um jogador que chegou de Cotia, muita gente não conhece, por isso que eu explico. Ele é um jogador que veio de Cotia, da base do São Paulo ano passado, começou a se firmar no profissional a partir do segundo semestre e acabou desbancando o Cédric Soares, que é um nome bastante contestado. O meio de campo com o Pablo Maia, que é um pouquinho mais defensivo, Marcos Antônio e Danielzinho também, eu acredito que seja essa opção
do Crespo, o Danielzinho, que tem sido destaque, né? Ele brilhou muito no Mirassol no passado, era capitão do time, ele tem uma presença, está há pouco tempo no São Paulo, mas já tem uma presença de vestiário muito forte. Então, eu acredito que até aí seja isso. A dúvida mesmo é com o Caleri na frente. O Luciano e o Caleri, eles acabam atuando como uma dupla mesmo no ataque, enquanto o Tapa ele chega um pouquinho mais para construir as jogadas. Se o Caleri for jogar titular, eu acredito que seja esse o gabarito da escalação. Talvez ele mude alguma coisa, em vez do Caleri, coloque o Ferreirinha, mas o Caleri entrando mesmo no segundo tempo, ele já demonstrou que ele quer jogar, então eu acredito que seja mais ou menos nessa linha mesmo. E agora, para opinar aí sobre o ponto mais forte do São Paulo, o jogador aí do São Paulo que o Palmeiras tem que ter atenção, eu acho que ambas as respostas para as minhas próprias perguntas são sobre o ataque, porque o Caleri, para mim, aí é o destaque do time do São Paulo, mas o Luciano é aquele jogador, né? Todo respeito ao jogador chato, que só é bom quando você tem o seu time. Eu acho que é a mesma coisa com o Gabigol, mesma coisa com o Caleri, e até se eu fosse citar um que já passou pelo Palmeiras aí, que eu acho chato para os outros times, não é nem chato, porque eu acho que ele até sendo mais querido do que se a gente for falar do Luciano e Gabigol, porque eu não vejo o Luciano e Gabigol sendo querido por nenhum torcedor do meu time que não seja de São Paulo, e no caso do Gabigol, né, na época, pelo Flamengo, mas eu acho que é o Daverson, assim. O Daverson é um jogador muito chato, apesar dele ser uma máquina de memes, os outros torcedores dos outros clubes até gostam, acabam rindo dos memes, criando memes e zoando. Ele é um jogador que no Palmeiras de ter é muito legal, mas ele fora do Palmeiras é muito chato. Então eu acho que o Palmeiras sempre tem que ter atenção, apesar do Caleri, eu destacar o Caleri como um jogador mais... Eu vejo o Caleri como um jogador mais serião, assim, sabe? Tipo, ele tem qualidade, ele é muito bom, mas ele não é tão irritante e chato igual o Luciano. Então eu vou colocar como destaque aí de falar mais de futebol, de tática, né, do Caleri e do Luciano, presta atenção, porque ele é aquele jogador chato que vai pro jogo para ser chato, ele quer marcar gol, ele quer chutar a bandeira. Então é esse tipo de jogador que é essa imagem aí que eu tenho do Luciano, e às vezes, né, dependendo, realmente pode ser isso, porque imagine, se saiu um gol do São Paulo e o Luciano chutar a bandeirinha, sei lá, aos 30 minutos do segundo tempo, Deus me livre que isso não aconteça, isso daí o Luciano já consegue trazer para o jogo um tom que acaba saindo um pouco das linhas. E é um jogo muito importante para o Palmeiras, porque eu acho que, apesar do Palmeiras ter ganhado os 3 primeiros jogos aí pelo placar mínimo de 1-0, não ter tomado gol, 3 vitórias consecutivas, está se classificando para o Paulista, tem o contexto de rodízio de testes, tem até o grande debate do começo do ano das mídias palestrinas, se o Paulistão é para ganhar, se o Paulistão é para teste, já opinei sobre isso, acho que tem que fazer rodízio, tem que testar, mas em clássicos e em mata-mata, para mim, rodízio e clássico não, e rodízio e teste não existe. Agora, quando veio esse 4-0, parece que explodiu uma bomba que ela vem do ano passado, e se for puxar mais antigamente ainda, vem aí desde de 2024, que é essa rivalidade que se criou do Fica Bel, Fora Bel, que está quase um Palmeiras e Corinthians, mas dentro da torcida do Palmeiras. Eu acho muito possível, se o Palmeiras perder amanhã, alguma parcela da torcida, não estou falando da organizada, não estou falando de nenhum setor, mas xingar o Abel para dar aquela cutucada ali de algo que ele está reclamando em todas as coletivas desde que aconteceu. Porque não só por estar perdendo um clássico, mas pelo que foi o jogo passado, apesar de, como eu falei, quando eu defender ele em muitos momentos, eu acho que ficou um resultado, uma postura inaceitável, tanto dele na coletiva, mas também a postura dos jogadores em campo. Então eu acho que tem que tomar muito cuidado também para, se caso o São Paulo faça algum gol, mesmo que seja no segundo, mesmo que não seja no segundo tempo ali no final, que seja no primeiro tempo, que tenha um mental que se mostrou em muitos momentos ali da Era Abel, para não deixar com que o Luciano, mas também qualquer outro jogador ali do São Paulo consiga trazer algo extra-campo ali, né? E agora, para falar também, conseguir falando aí sobre a provável escalação do São Paulo, Isa, eu li aí uma notícia do GE falando sobre o volante Luan, que ele está recuperado de uma lesão no adutor direito. A notícia é que ele participou de parte do treinamento com o restante dos companheiros, está perto de reforçar o elenco, comandado pelo técnico Hernan Crespo. Eu queria saber se, como ele está perto de voltar, se ele pode ser um reforço aí para o Choque Rei, não necessariamente como titular, porque ele está voltando de lesão, né? Mas no banco, enfim, quanto que ele é importante. Então, eu acho que o torcedor do Palmeiras lembra muito do Luan por conta daquela final do Campeonato Paulista, ele foi um nome muito influente. Só que essa questão física do Luan já está acompanhando ele faz um tempo, né? Ele é um jogador que, ano passado, ele teve uma temporada muito inconsistente, inclusive ficou fora dos planos da comissão, ainda do Subeldia,
por muito tempo, né, por boa parte, assim, do primeiro semestre, começou a ganhar um pouquinho mais de espaço com o Crespo, mas ele nunca mais se firmou como uma opção titular no elenco, né? Então, ele perdeu um pouco esse posto que ele tinha, por exemplo, naquela geração de 2021, 2022, aquele jogador que chamou a responsabilidade na final do Paulista. E ano passado, finalzinho do ano, teve todo esse problema da questão física dele. O São Paulo não vai relacionar ele, muito provavelmente, porque ele ainda está passando por esse processo de recuperação. O São Paulo, como teve todo esse drama no departamento médico, né? Contextualizar um pouquinho para quem não sabe, foram mais de 70 casos, inclusive casos reincidentes no DM do São Paulo. Passou por uma baita de uma reformulação, demitiram vários profissionais, contrataram profissionais novos, estão fazendo também algumas coisas de investimento lá dentro. Então, para não ter mais problemas com lesões, porque a sequência do São Paulo também não é fácil, né? Vai ter clássico contra o Palmeiras, tem jogo contra o Flamengo logo na estreia do Brasileiro, vai emendar 2 clássicos contra o Santos, então é uma temporada muito dura, ainda não tá podendo usar os meninos da base, porque eles vão jogar a final da Copinha agora no domingo, então chances praticamente nulas de ter o Luan em campo, justamente porque o São Paulo tem essa política de não querer pular etapas para não gerar um problema maior, então é um time declaradamente contra o gramado sintético. Então, imagina que eles vão colocar um jogador que acabou de se recuperar, que ainda está nesse processo assim, de transição, para jogar um clássico, para jogar em gramado sintético. Então, muito difícil, mesmo que ele pinte na lista de relacionados. Eu acho que se ele entrar em campo por 10 minutos, vai ser muita coisa. Então, praticamente, acho que a torcida pode esperar um pouquinho mais em paz. Para quem tem o trauma daquele Campeonato Paulista, o Luan provavelmente não deve jogar mesmo. Para finalizar essas pautas aí de tanto provável escalação do Palmeiras quanto do São Paulo, vou colocar a última tela que eu fiz aqui, já que agora, por coincidência, o gancho foi sobre departamento médico, você falando aí do Luan, mas eu vou falar sobre o Felipe Anderson. O Felipe Anderson está de volta após a lesão, vou colocar na tela aí. Os números dele pelo Palmeiras no geral, tá? São 22 partidas, 6 gols, 5 assistências e 1 cartão amarelo. Ele está de volta após a lesão e eu trouxe esses números porque antes da lesão, e principalmente depois dessa descoberta da dupla Flaco Roque, ele é um jogador que era titular. Então, vou fazer uma pergunta para vocês, aí já vou responder antes de você responder, se o Felipe Anderson ele vai conseguir brigar por um lugar novamente entre os titulares. A minha resposta para a minha própria pergunta é sim, falei sobre isso no Bom Dia Porcada. A gente fez um debate ali, um quadro sobre os desfalques e dúvidas relacionadas do Palmeiras que eu acho que poderiam brigar ali pela titularidade, não só brigar pela titularidade, mas que iam render quando voltassem. E eu acredito muito no Felipe Anderson, desde quando ele chegou no Palmeiras, tive muita paciência. E se eu acredito nele desde essa época, com certeza acredito aí que ele pode. E eu espero que ele brigue aí por uma vaga entre os titulares, porque eu acho que depois da descoberta da dupla Flaco Roque, essa dupla potencializou muito o futebol dele. Então, eu acho que ele evoluiu muito aí de 2024 para 2025. Então, eu vejo essa evolução e eu vejo essa briga dele com os titulares. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Eu acho que ele chegou muito como o que eu chamo de reforço estrelado, né? Então, um jogador que vem da Europa, teve uma passagem muito boa no exterior. Então, acho que foi muita expectativa que você deposita em cima de um jogador, falando, não, ele vai voar, vai jogar super bem. Eu acho que foi uma questão muito de adaptação também desses primeiros momentos. Interromper, já veio com esse estrelismo e ele foi uma contratação do nada, ninguém especulou. Então, ninguém esperava que ele viria. Tipo, eu acho que até quando você pensa, times rivais do Palmeiras sempre falavam. Acho que toda janela de transferência, o nome do Felipe Anderson circulava em algum time, mas circulava. Então, foi uma contratação do nada, foi um reforço muito estrelado, com muita expectativa. E eu acho que de fato esbarrou um pouco na falta de paciência, porque você pensa que é um jogador que ficou por anos jogando fora do país, chega num time como o Palmeiras, que está num patamar muito alto no futebol nacional, então até você pegar no tranco, pegar o jeito que o Abel trabalha, pegar o entrosamento, tem esse período, mas nunca foi um jogador que eu olhei e falei, tipo, muito torcedor me falava, Sleep Anderson, não sei o quê. Até para mim, que acompanho muito mais o outro lado da coisa, é um jogador que quando chegou, você via a reação das outras torcidas e você ficava, a galera chegou com medo de enfrentar ele, porque ele é um jogador que com muito nome.
E eu percebi que ele teve uma crescente, principalmente, você falou com a questão da dupla do Flaco Rock, tudo mais, mas eu acredito que desde o Mundial, tipo, passou um pouquinho tempo assim no Mundial, ele começou a ter uma crescente em campo. Você porque no Mundial ele sumiu e ninguém explicou o sumiço dele. Ele jogou um jogo. Ninguém entendeu e tchau, mas aí no pós-Mundial você viu que parece que o cara assim ressuscitou, começou a jogar um pouco melhor, começou a somar uns números melhores. Tá voltando de lesão agora, então tem toda essa transição também, que a gente sabe, jogador, mesmo que não sejam lesões tão sérias, veio de férias, veio de pré-temporada, tá pegando o ritmo ainda, mas eu acredito que ele vai olhar assim com essa oportunidade, não, agora eu vou ter que mostrar para o que eu vim, vou ter que seguir nessa crescente que eu estava tendo, então eu acho que é um jogador que chega para brigar sim, mas é uma briga complicada, né? A gente sabe que é uma dupla que deu muito certo, por isso que eu falei, se tem uma coisa que o São Paulo vai ter que olhar para esse jogo, vai ser para isso, vai marca mesmo, vai ter que se fechar bastante, porque é uma dupla difícil, é uma dupla que voou muito, principalmente no final da temporada de 2025. Então, mas o calendário tá muito difícil esse ano, né? Um calendário que vai mesclar muitas competições ao mesmo tempo. Todo mundo, né? Copa do Mundo, São Paulo, diferente do São Paulo. São Paulo joga Sul-Americano, Palmeiras joga Libertadores, que já é um pouco mais complicado. Tem Copa do Brasil, o Paulista e o Brasileiro acontecem praticamente juntos, então não tem jogador que aguente, não tem joelho que dure nessas, né? Então eu acredito que semana que vem nessas. Já começa tudo, joga a cada 3 dias, isso é uma coisa que o Abel sempre reclama muito do calendário, então eu acredito que talvez seja até uma estratégia que ele possa adotar, tipo, as brechas que eu encontrar vão ser as brechas que eu vou ter para me firmar, sabe? Sim, com certeza, o problema é que não adianta ele reclamar se para outros times está dando certo e adversários diretos ali do Palmeiras, né? Se ele reclama do calendário, o calendário tá ruim para nós, tá ruim. Eu concordo super com as críticas, mas eu não acho que são críticas, não justificativas. Eu acho que é aí que. Sim, tá ruim para todo mundo, essa é real. Se fosse só para um time, até entenderia, mas não, gente, tá ruim para todo mundo. Ficou muito apertado, né? Então, eu falo do lado do São Paulo, que eu acompanho um pouco mais, eu tava conversando com algumas fontes minhas que falavam, a gente não sabe o que a gente vai fazer, cara, porque tem um monte de clássicos juntos, são competições diferentes, você vai focar no Paulista, você vai focar no começo do Brasileiro, o que você vai fazer, sabe? Sim, então, são campeonatos de algum brasileiro, pontos corridos, então, assim, você precisa ter muita consistência, é aí que eu entro no meu contra vender o Veiga, contra vender o Everton, porque para mim o Everton poderia ser titular em alguma competição e o Veiga também, nem que ele estivesse jogando Paulista agora, sabe? Sim. Precisa ter peças. Eu acho que a partir do momento que você fala de saídas, você tem que trazer reposições. Porque vai enxugar a folha salarial e tudo mais. Mas eu acho que um time como o Palmeiras, que não atravessa um momento financeiro delicado que nem o São Paulo, que não pode escolher no mercado, né? Tem que contratar o que dá para contratar. O Palmeiras ele tem uma filosofia muito de a gente vai estruturar uma baita de uma proposta para a gente já chegar com essa proposta. Não, gente, vai sondando, sabe? Vai pesquisando, porque os jogadores que o Veiga sai, por exemplo, você precisa trazer peças para repor, porque a temporada vai apertar e não vai ter jogador para entrar em campo, sabe? Exatamente. Agora que a gente falou muito aí sobre prováveis escalações, jogadores, elenco, falar um pouquinho especificamente, a gente já está falando especificamente, mas como fala, debatezinho de opinião mesmo, né? A última parcial de vendas para o Choque Rede, 16 mil ingressos. E aí a pergunta que eu queria te fazer, Isa, é justamente sobre essa parcial, né? Você acha que vai lotar ou se o resultado do último jogo vai influenciar? Tá tendo muito esse debate, por quê? Porque o 12º desfalque aí do Palmeiras, não só para o Choque Rei, mas em muitos jogos do Brasileiro, já foi aí nos primeiros jogos do Paulista, e pelo menos até março vai ter esse desfalque, é o Allianz Parque. O Allianz Parque lota muito mais, é óbvio que a torcida que vai para Barueri, que mora mais lá perto também, é de se valorizar, canta, mas assim, a lotação do Allianz Parque é muito maior, né? Eu sempre falo, eu que moro mais perto aqui, mais para perto do Allianz, para quem sai daqui para Barueri, trânsito, agora está tendo trânsito com chuva, e além do trânsito com chuva, para estacionar lá, ou você tem a oportunidade de pagar R$150 no estacionamento, e mesmo assim, às vezes não tem vaga. Então, assim, você tem que acabar achando estacionamentos que acaba sendo longe para andar, ou não tem, é quase impossível você estacionar na rua, só se você chegar, cara, juro, umas 5 horas antes, assim, e esse negócio de estacionar carro, se você vai de trem, você anda quase meia hora para chegar no estádio, então é um estádio mesmo de difícil acesso, apesar de eu valorizar muito a reforma dele. Mas, enfim, muita gente falou, já tem todos esses problemas, né? E aí o Palmeiras é goleado pelo Novo Horizontino.
Quanto que você acha que essa derrota do Palmeiras ela vai influenciar ou não na lotação? Eu acho que não vai influenciar, sinceramente, tá? Porque é um jogo de final de semana, é um choque rei. Sim. Como eu falei, as pessoas que moram lá perto e as pessoas como eu que irão para lá, vindo mesmo de longe. Então, acho que não vai mudar muita coisa, porque até também porque é começo de temporada. Eu acho que eu vou na mesma linha que você, Gabi, porque assim, é um clássico importante, é um clássico que é o que eu falei, sempre dá o que falar. Só que eu acho que essa questão do estádio acaba pesando um pouquinho mais. No lado de São Paulo, ano passado, por exemplo, começou a ter uma porrada de show no Morumbi e os jogos começaram a acontecer na Vila Belmiro. E esse ano eles já sabem que vão perder o estádio para alguns shows, para alguns eventos que estão marcados, e a Vila já não está sendo vista como nossa primeira opção, vamos tentar outros lados. Eu acho que no lado do Palmeiras é um pouquinho diferente, porque a Barueri é como se fosse um segundo estágio, se a gente pode Ela assim comprou dizer. lá, né? Agora é a Arena. Ela comprou, tem toda essa relação da Leila, ela reformou, ficou uma reforma muito legal. Mas se é difícil pra gente que vai trabalhar e chega um pouquinho mais cedo, sai mais tarde, então não tem toda aquela muvuca, imagina para quem vai torcer. É trânsito, chove, é difícil o acesso, eu acho que a localização do Allianz é muito boa para quem mora aqui em São Paulo sabe, então é uma localização que não é difícil de chegar, não é de difícil acesso, é diferente de estados, por exemplo, como a Neoquímica Arena, que fica em Itaquera, que fica mais longe, é diferente. Eu acho que isso acaba pesando um pouquinho mais. Lógico que o torcedor dá uma desanimada e fala, nossa, a gente tomou uma goleada dessa, agora a gente já vai perder de novo, já vai com essa mentalidade meio negativa da coisa, né? Então acho que isso acaba pesando, mas você pega. Torcida é o 12º jogador, né? Não tem muito para onde correr. Eu acho que ainda mais nesse começo de temporada, independente do time, não só de Palmeiras, de São Paulo, whatever que seja, mas eu acho que não é o tempo de você abandonar, sabe? Eu acho que é o tempo de você ir lá, veste a camisa, vai torcer. Tá no começo do ano ainda, lógico, algumas coisas desanimam, mas eu acho que em momento algum é hora de você largar a mão do time. Então, acho que se você pode ir, vai. Mas eu acho que essa questão da Barueri é de fato o ponto mais complicado, né? Todo mundo queria ver o clássico acontecendo no Allianz. Se fosse no Allianz, pode ter certeza. Mais de 30 mil. Mas como não é difícil mesmo, né? Não tem muito para onde correr. Essa questão que você falou aí sobre, apesar de eu também falei, né, valorizar essa reforma que a Leila fez na Arena, é uma das maiores críticas da torcida pelo famoso conflito de interesses, né? Porque ela poderia muito bem mandar. Vamos ignorar o Morumbi e a Vila, vai, que são estádios de rivais, assim. Eu acho que o Palmeiras nunca cogitou. O Palmeiras já mandou o jogo no Morumbi, mas enfim, vamos falar sobre. E deu uma baita de uma treta na época, né? Detalhe. Então, assim, já mandou o jogo no Morumbi, mas vamos cogitar outros. Então, o Pacaembu acho que ainda não está liberado, mas enfim, mesmo que tivesse liberado, eu acho que pelo conflito de interesses, ela ia mandar em Barueri. Tem o Canindé também, que apesar de vai entrar em reforma, é um estádio que é mais aqui perto. Se tivesse essa possibilidade, resumindo do que eu quero dizer, mesmo com milhões de possibilidades entre o conflito de interesse, ela queria mandar o jogo em Barueri, porque a arena que ele fez a Barueri, a arena é dela. Então, tem essa questão. E outra coisa de se valorizar também é que, apesar de eles terem melhorado os valores dos ingressos aqui no Allianz, o valor do ingresso mais barato no Allianz é diferente do valor mais barato em Barueri. Então, isso é muito bom, porque o ingresso agora para o Clássico está tendo uma promoção aí para correntistas que assinam um cartão lá do Palmeiras Pay, né? Tem muita promoção para sócio também, mas mesmo quem não é correntista, mesmo quem não é sócio, tem ingressos a partir de R$20 ali, sabe? Então, tem essa questão que é de se elogiar dos ingressos aí, né? Bom, agora que a gente já passou por esse debatezinho que é mais questão de opinião, mas opinião assim que não interfere no campo, né? Agora eu vou perguntar para você, Isa, caso o Palmeiras não vença o São Paulo, você acha que o Palmeiras classifica ou não para o mata-mata? E essa pergunta pode ser invertida também. Caso o São Paulo não vença o Palmeiras, o São Paulo vai se classificar ou não para o mata-mata? E eu acho que são respostas completamente diferentes, assim. Lógico que não tem como a gente cravar, ainda tem os jogos pela frente. Só que eu acho que o Palmeiras está numa situação muito mais confortável, né? Então, o Palmeiras, os primeiros jogos foram um pouquinho melhores. Lógico que essa goleada desestabiliza, porque a pior goleada na era Abel, a pior goleada, acho que desde 2015. Fazia muito tempo que a gente não lembrava de goleada assim. Muito que não levava goleada assim, então. Lógico que dá uma desestabilizada, é o que eu falei, a mente do torcedor de quem gosta de futebol é negativa. Já era, jogou a competição fora. Eu acho que não, acho que se você for comparar até os outros times da tabela,
Lógico, tem times que surpreendem, né? O Bragantino, por exemplo, que tá vindo super bem e tal, mas eu acho que é uma situação um pouquinho mais confortável, lógico, que você perder clássico pesa até mais do que você levar uma goleada, às vezes, eu acho, ainda mais com um clássico contra o São Paulo, que eu acredito que tem todo um histórico. Hoje eu vejo até, é polêmico, mas eu vejo até uma rivalidade maior do que o Corinthians. Se Eu você também. for pegar o balanço dos últimos... Geracional isso, tá? Eu tenho a mesma Isso aí a gente pode até pensar antigamente, na época, por exemplo, meu pai tem 50 anos, né? Então, assim, 49, senão ele vai brigar comigo. Mas, enfim, na época dele, de escola, o São Paulo era o soberano, assim, sabe? Apesar de. Exatamente, a rivalidade de Palmeiras e Corinthians é uma coisa histórica, tipo, você vai falar num geral quem é o maior rival, é o Corinthians, ok. Mas eu me sinto quando meu pai era menor também. Eu tenho muito mais, falando como torcedor, não como jornalista, tenho muito mais raiva do São Paulo quando cai um sorteio que o São Paulo fica, putz, apesar do ano passado ter sido um ano horrível de derby, né? Mas enfim, num contexto da minha geração, a competitividade entre Palmeiras e São Paulo é muito maior. Muito maior. Perdeu o título. 2023 foi eliminado. Mais de uma vez eliminado no Allianz Parque pelo São Paulo. Nesse recorde estava presente em todos os jogos, que eu já estava acompanhando na época. Estava em todos. Então você vê que tem mesmo esse posicionamento assim mais de rivalidade. Então, lógico que pesa. Mas eu acredito que não seja o decreto, não vai classificar. Eu acredito que, lógico, vai ter que olhar para os próximos jogos com 3 vezes mais atenção. Do lado do São Paulo, é um jogo que você tem que ganhar quando você pensa com a cabeça de Hernan Crespo, por exemplo, porque tá um ponto da zona de rebaixamento, tem aquela questão, 90 foi ou não, vou tratar como não, então é um time que nunca foi rebaixado no Campeonato Paulista, então era uma coisa que ia manchar muito, um ano que já começou com questão política. Um time que nunca foi rebaixado nem no Brasileiro, né? Nem no Brasileirão, então acho que era uma coisa que mancha muito a história de um time, ainda mais pelo jeito que o ano começou, né? A gente sabe que o Hernan Crespo tá mantido no cargo, mas é uma coisa que até pode desestabilizar um pouco pensando pro futuro. Então, o São Paulo já não podia ter. Fora Crespo já. Sempre tem, mas o problema é menor, nem chega perto do Crespo, gente. É uma coisa muito mais além, de cima, né? Assim, sabe? Muito mais além. Então, eu acho que pro lado do São Paulo aí já complicou a situação, acho que corre sim chance, até porque a sequência é muito dura, né? Vai pegar um Santos que tá vindo super bem, que tem Gabigol, que não sei o quê, que fez um jogo contra o Corinthians, conseguiu empatar quase no finalzinho. Eu acho que o que desestabilizou muito o São Paulo foram essas primeiras partidas, né? Já começa contra o Mirassol perdendo feio. Consegue uma vitória sofrida contra o São Bernardo, leva o empate contra o Corinthians nos últimos minutos do jogo, uma bobeada, assim, da defesa, mais uma vez. Tem a derrota contra a Portuguesa, que era um time também que estava encarando, foi até com elenco alternativo, como eu falei no começo da live, porque sabia que seria um adversário mais fácil, se a gente pode assim dizer. Agora vai encarar um Palmeiras de Abel Ferreira, vai pegar um Santos 2 vezes de Gabigol, tem um Flamengo no meio da semana pelo Brasileiro, a situação começa a apertar muito para o São Paulo, então acredito que eu até falei, acho que é um jogo como se fosse uma final mesmo, porque perdeu esse jogo, eu acho que não que já tenha que entregar, né? Continua insistindo, mas a situação fica 10 vezes mais complicada, sabe? Eu acho que a fase de grupos do Paulistão desse ano está muito mais complicada, justamente por conta do calendário da Copa do Mundo, né? Os clássicos também, né? Muito então, clássico um seguido do outro. Os jogos são clássicos, né? 3 jogos são clássicos, aí eu pelo menos, né, considero. Você coloca aí 2 adversários a mais que para mim estão brigando ali, que é o Bragantino e o Mirassol. Então, assim, tem os clássicos que tem a sua importância extra-campo, que é da rivalidade, mas aí tem 2 times ali que jogam, estão crescendo e jogando à altura. O Bragantino já há mais algum tempo, mas o Mirassol que veio com a ascensão do ano passado. Então, de 8 jogos, 5 acabam sendo muito difíceis, assim, entendeu? Sim, são total. Jogos de rodada de Brasileirão, porque no Brasileirão tem mais jogos, então a gente acaba num... Óbvio que foca nos adversários, mas assim, às vezes tem hoje em dia no Brasileirão adversários muito menos difíceis aí do que o Bragantino e o Mirassol. Sim, total. São 5 jogos que são considerados muito difíceis, porradeiro, né? Total. E até os times que a gente fala, esses aí são mais tranquilos, a gente Novo Horizontino, Portuguesa, Novo Horizontino, não é assim não, calma lá. Já teve Campeonato Paulista, e com a Água Santa chegou na final recente, então assim, Palmeiras, você pode menosprezar esses times que são de divisões menores, sabe? Por isso que eu até brinquei, porque no primeiro Avante Palestrinas, que foi da Portuguesa, esse debate do Paulistão é teste para ganhar estava mais
mais quente, né? E eu até falei que eu sempre falo isso, que eu sou extremamente hipócrita quando eu vou dar essa opinião sobre Paulista, porque eu falei, para mim, em clássico e mata-mata não se faz rodízio, não se testa. Agora, passou da fase de grupos, todo jogo é uma final, literalmente. Foi o Palmeiras que foi para a final com a Água Santa, perdeu o primeiro jogo. Eu já estava assim, porque se vai para a final com o rival, a desculpa é, não dá para perder para Corinthians. Rival, entendeu? Agora, se vai para Água Santa, você pensa que, pô, não dá para perder para Água Santa, ou seja, não dá para perder para ninguém, entendeu? Entendeu? Então, e é uma competição, Paulista é uma competição muito importante. Você vê um time que é campeão paulista, que nem o Corinthians foi ano passado, em cima do rival do Palmeiras, então foi uma final muito dolorida assim para o torcedor. Deslanchou o resto do ano, né? Lógico, com questões extra-campo, mas foi campeão de novo no fim do ano. Então é uma competição que acaba agitando muito o pique. Porque, eu não ganhei nada, mas pelo menos eu ganhei o Paulista. O Paulista eu fui campeão. Porque eu perdi Copa do Brasil, perdi Libertadores, perdi no seu. Mas eu tive um título na conta, e é o título mais fácil, assim, entre muitas aspas. Por isso que o Abel não foi tão criticado em 24 quanto em 25, porque ainda em 24 Sim. ganhou o Paulista contra o Santos. Então, é o Paulista, mas ainda ganha um segundo peso. Você tem uma taça, né? Agora, olha o que aconteceu com o Palmeiras ano passado, perdendo para o Corinthians no Paulista. Eu entendo, né? O torcedor, inclusive, estou no lugar de fala, porque eu também tenho esse sentimento. Não é o sentimento de perder o Paulista, é perder o Paulista para o Corinthians e nem para o Corinthians. Rival. Se a gente analisar de cabeça fria e como jornalista, nosso lado jornalista, né? Isso aqui a gente tem que separar muitas vezes dos lados torcedores aí opinativo de clube, é que assim, a forma como perde, né? Nossa, é porque o Corinthians ano passado ele tava tipo o São Paulo esse ano, quebrado dentro de campo, quebrado fora de campo. Então foi todo um contexto, tipo, você perdeu para um clube que tá quebrando em futebol, quebrando em política, e da forma como foi, que o Palmeiras não teve postura ali de um time que estava jogando uma final. Agora, se vai igual o Palmeiras, hoje em dia o Palmeiras tem uma rivalidade muito grande com o Flamengo também, né? Mas, pô, você perdeu, o Palmeiras perdeu, foi eliminado aí em 24 pro Flamengo. Não é algo absurdo, nossa, perdeu pro Flamengo. Então, perder para o rival, eu sempre falo que não tem favorito em clássico. Apesar do São Paulo estar numa fase muito pior que a do Palmeiras dentro e fora de campo, eu acho que quando você entra ali em campo, o juiz apita, é um clássico, não tem favorito. Então, assim, o que mais incomoda não é perder o Paulista, porque eu acho que o Paulista não é prioridade de nenhum clube, exceto, né, Novo Horizontino, por exemplo, que só tem o Paulista para disputar. Mas é a forma como você perde, para quem você perde, é todo um contexto ali, né? Sim, total. Pesa muito, o clássico é diferente, né? Eu acho que, falando mais um pouquinho assim do lado do São Paulo, é um time que vai chegar muito com a cabeça quente, assim, porque vem de derrota, tá perto da zona de rebaixamento. Essas questões políticas agora aliviaram um pouquinho mais, lógico que segue afetando, mas entre muitas aspas, uma justificativa a menos, assim, porque agora estabilizou um pouco mais. Vamos voltar a olhar para o futebol. O barulho vai continuar aqui, mas a gente tem que se blindar contra isso. E contra o Palmeiras, que também chega com sangue no olho vindo da derrota, né? Igual quando o São Paulo perdeu o Paulista de 22 por 4-0, que o Palmeiras virou. Então é tudo como é a forma como perde. Ali o Palmeiras, o time de 22, para mim, era. Hoje em dia eu vejo, no passado eu até falei que para mim o melhor elenco da Era Abel é esse, mas hoje em dia eu acho que o melhor elenco da Era Abel foi o de 22, que teve polêmica de arbitragem na eliminação do Palmeiras para o São Paulo na Copa do Brasil, que para mim foi. Teve dedo da arbitragem ali na Libertadores também contra o Atlético Paranaense, para mim teve, óbvio que o Palmeiras tem suas críticas ao Palmeiras, mas eu acho que a arbitragem foi muito determinante em ambos os campeonatos, não por ser palmeirense, porque eu realmente sou justa, aprendi isso com o jornalismo, mas eu achei que teve dedo ali sim, mas para mim era o melhor elenco no papel, o melhor elenco ali jogando, né? Foi campeão do brasileiro, que eu acho que é um campeonato que tem que ser valorizado, porque pontos corridos é muito difícil de ser conquistado. Então, eu acho que então, hoje em dia eu falo que o elenco de 22 foi melhor e é o elenco que jogou contra o São Paulo. Então, se você for pensar, óbvio que a cabeça de torcedor não quer perder para rival. O torcedor de São Paulo não vai falar, vai analisar dessa forma, né? Tipo, pô, o elenco deles era muito bom em 22, ainda mais que foi de virada, né? Eles ganharam de 3-1 no Morumbi. Então, assim, você vê como que foi o começo de ano pro São Paulo, porque o Palmeiras foi lá, virou de 4-0, né? Foi uma goleada, uma virada no começo do ano, e isso com certeza não é por perder o Paulista, mas acho que com certeza um resultado de Paulista ali que você perde para o rival no começo do ano, ela acaba levando aí, né? Ela acaba continuando aí, persistindo pelo resto da temporada. E para responder também a pergunta que eu fiz para você, eu acho sim que o Palmeiras vai se classificar para o mata-mata. O São Paulo, eu não acho que vai classificar para o mata-mata, mas eu também não acho que vai cair. Né? Eu, como torcedor, é óbvio que ia ser muito engraçado fazer um meme ali, uma brincadeira, mas eu acho que tem times ali piores que o São Paulo no Paulistão. Eu acho que ainda tem tempo para o São Paulo se
se recuperar, então acho que o São Paulo não classifica, mas acho que também não cai. E vai ser brigado, né? E coisas que podemos ter certeza. Você falou de arbitragem, com certeza vai ter alguma questãozinha de arbitragem. Candançando apito, que já foi um árbitro muito polêmico, mas a gente vai aguardar isso para ver, não vamos gravar nada. Eu, como quem vai estar cobrindo o jogo, espero que não, porque dá muito mais trabalho. Então, mas é assim, é muito polêmico o que você falou, a rivalidade muito forte hoje em dia, né? E palpite para esse clássico? Você dá palpite? Olha, eu estou achando que vai ser um empatezinho, 1-1, 0-0, vai ficar por aí. Eu acho que as equipes se estudam muito, já sabem como funciona a coisa, os dois estão chegando com a cabeça muito quente. Se não for goleada para um dos lados, é bem extremo, mas eu acho que vai ficar no empatezinho mesmo. Eu acho que vai ser 1-0 Palmeiras, porque eu estou ignorando essa goleada. Eu acho que se continuar aí, que estava desde o começo do ano, que o Palmeiras estava ganhando de 1-0, e não por superstição do 1-0, mas eu acho que por ser clássico, apesar de ser mandante, e o Palmeiras está no momento melhor, apesar da goleada, eu acho que é mandante, estava ali com esse destaque da baliza 0, e eu acho que o Palmeiras aí vai ganhar de 1-0. Agora, para finalizar aqui, eu vou responder a pergunta de um dos membros do Pode Porco, que membros têm vantagens aqui, mandam. O Antônio Ribeiro mandou uma pergunta até em tom de brincadeira, vai ser fácil de responder. Pô, pergunta simples e rápida e direta para você, Gabi. Há esperanças? Então, assim, só acabei de dar, até para puxar o gancho aqui desse palpite, me despedir da Isa, com certeza há esperanças. Acabei de falar que eu acho que meu palpite é 1-0, que o Palmeiras tem um potencial de ganhar e de ter essa baliza 0. Eu acho que com certeza há esperanças não só para o Choque Rei, mas para o Paulista, mais para a temporada. Eu sei que é difícil manter a calma depois de uma goleada dessa, mas eu acho que o ano vai ser muito mais feliz aí do que foi essa goleada, que foi muito infeliz. E é isso, finalizamos aqui todas as pautas da nossa live. Isa, eu queria te agradecer muito pelos comentários aí, tanto para o lado de São Paulo, quanto para o lado do Palmeiras, apesar de você setorizar aí um dos maiores rivais aí da história do Palmeiras. Eu acho que todos os torcedores, todo mundo que setoriza os clubes aqui sempre são muito bem-vindos. Agradecer o Lance também, que te liberou, falei que seria tranquilo. Sem polêmicas. São respeitados. Mas é bom. E é interessante a gente ter esses lados, né? Porque você pensa, eu sou como um torcedor do São Paulo, quer saber como o rival chega, um torcedor do Corinthians vai querer saber. Então é legal trazer essas visões, né? Exatamente, e é isso, agradecer você também, é como eu falei no começo da live, né, a gente já se conhecia pessoalmente, teve ali o contato no troféu, e agora você é uma amiga setorista aí que eu levo pra vida. Sim, é isso. Quem sabe não pega, eventualmente as duas equipes passam, não acontece mais um choque rei em decisão de Paulista, a gente vai vendo. Você volta, é isso. Agradecer a oportunidade, que é a de você, do Pode Pôr, e que vocês sabem, qualquer coisinha que precisarem de São Paulo, só me chamar que trarei as respostas. Você também, é isso. Um beijo e avante palestrinas.